Bom, uma pergunta que eu recebo muito aqui no canal, tanto nos comentários dos vídeos quanto nos directs do Instagram, é sobre sapatilha. Qual sapatilha comprar, o que olhar na sapatilha, o que é importante e tudo mais. Eu recebi algum tempo atrás essa sapatilha, que é a Physique X3, é uma sapatilha topo de linha. Já fiz alguns reviews de outras sapatilhas aqui no canal, então eu vou fazer um review dessa sapatilha e um comparativo com outras sapatilhas para que vocês entendam melhor e, quem sabe, ajude aí na escolha de uma sapatilha melhor para vocês. Bom, eu estou com duas sapatilhas aqui. A da Giro Absolute, já tem um review aí no canal, se você não viu, eu vou deixar o link aqui para vocês. E a Physique X3 X-Road, que é uma sapatilha topo de linha. Eu vou falar um pouquinho da diferença entre essas duas sapatilhas. Essa aqui é uma intermediária e essa aqui é uma topo de linha. E tentar ajudar vocês aí na escolha de uma sapatilha de mountain bike. Obviamente eu não vou entrar na questão preço, tá? Um produto topo de linha, obviamente ele vai custar mais caro de um produto intermediário. Eu vou principalmente falar de algumas características que eu julgo importante na hora de escolher uma sapatilha. Bom, primeiramente é importante a gente entender que não existe sapatilha boa ou ruim. Isso vai da sua percepção, vai do seu tipo de pedal, ou seja, o que você vai fazer com a sua mountain bike e com a sua sapatilha. É a mesma coisa quando eu falo de mountain bike. Para que a pessoa às vezes vai gastar 75 mil numa mountain bike topo de linha se o pedal dela é de final de semana, é de passeio e tudo mais? Se isso é uma questão de gosto, é algo que te faz bem, beleza. Agora, o benefício da bicicleta, ou seja, tudo que a bicicleta tem para te entregar, não vai fazer muita diferença numa bicicleta de 5 mil reais por uma de 75 mil reais, se o seu pedal for passeio, por exemplo. A mesma coisa, a mesma lógica, a gente vai encontrar nas sapatilhas. Bom, essa sapatilha da Giro, já fiz o review aí, como eu falei, é uma sapatilha intermediária, mas que eu julgo extremamente boa. Eu gosto muito dessa sapatilha, tenho usado bastante nos meus treinos, já usei em algumas provas e assim, perfeitinha, extremamente confortável, e é dessa diferença entre essas duas que eu vou falar para vocês. Bom, para quem não conhece ainda, essa é a sapatilha da Physique X3 X-Road. É uma sapatilha topo de linha, extremamente leve, em torno de 570 gramas. É a sapatilha número 42, de acordo com o site da Physique. Acabamento de primeira, materiais de primeira, ou seja, tudo que é de bom que você pode ter na sapatilha, essa sapatilha tem. Tá? Eu tomei muito cuidado na hora da escolha de uma sapatilha topo de linha, porque normalmente as topos de linha elas são muito duras e isso implica na questão conforto. Ou seja, se você comprar uma sapatilha extremamente rígida, pode ser que você não se adapte a ela e comece a sentir dores, principalmente nos pedais mais longos. Então, essa sapatilha ela foi uma escolha minha, tá? Eu pesquisei bastante. Ela é uma topo de linha com algumas características voltadas para conforto. Então, a Physique, quando fez essa sapatilha, ela se preocupou muito nessa questão de trazer conforto para quem está utilizando ela. Então, toda ela é montada com esse intuito, vamos dizer assim. Tá? Material de primeira, couro, extremamente lisa, que para mim é importantíssimo porque é fácil de limpar. Tá? Então, isso foi uma coisa que eu procurei numa sapatilha também. Então, já vou fazer uma diferença aqui. Essa aqui tem mais tecido, tem mais coisas, igual velcro e tudo mais. Então, para limpar essa sapatilha já é mais difícil. Se você molhar, ela demora mais para secar. Então, como eu vou para o Brasil Ride, eu vou levar as duas, tá? Eu procurei essas características nessa sapatilha aqui também. Por quê? Pode ser que chova no dia, molhe a sapatilha todinha. Então eu preciso de uma sapatilha que não tenha muito tecido, não tenha muita coisa, para que ela seque rápido
e se eu quiser eu posso utilizar ela no dia seguinte, tá? Então, se você vai ter uma sapatilha só, por exemplo, como eu tive por muito tempo, essa é a primeira vez que eu tenho duas sapatilhas, essa característica é importante. Uma sapatilha que, se você pedalar na chuva, você consegue pedalar ela no outro dia, mesmo que ela não seque 100%, mas ela não vai ficar ensopada. Então, é uma característica que você deve procurar na sapatilha que você está escolhendo aí. Bom, segundo ponto, sistema de feixe. Aqui a gente tem sistemas bastante parecidos, tá? Apesar de ser uma intermediária, ela vem com boa de primeira qualidade. Vocês podem ver aqui que é o mesmo sistema boa, pelo menos para mim parece ser o mesmo sistema boa. A diferença é que essa aqui tem um velcro na ponta. Algumas sapatilhas elas vão ter 2 velcros ou até 3 velcros e não vão ter o sistema boa. A vantagem do sistema boa é que você consegue fazer um ajuste melhor, ou seja, você consegue fazer um aperto no seu pé mais uniforme. Isso tem a ver com conforto, tem a ver com segurança, tem a ver com performance de pedalada. E o que acontece muito, pelo menos comigo, é porque às vezes eu ponho a sapatilha, vou pedalar e eu começo a sentir que ela fica frouxa. Na verdade, é o pé da gente que assenta dentro da sapatilha e aí você tem a necessidade de apertar mais um pouquinho. E aí o sistema boa ele facilita muito nesse trabalho, ou seja, você pedalando, você abaixa e aperta a sua sapatilha. Se ela for de 3 velcros, você vai ter que soltar o velcro, fazer força. Então, assim, é algo que se torna mais difícil de fazer pedalando em cima de uma bicicleta. Já que a gente está falando de sistema boa, eu vou falar um detalhe que eu percebi nessa sapatilha que não me agradou tanto. Para abrir ela, como ela é muito justa, ela é feita para ter performance. Então, assim, é pouco material, é pouca coisa realmente para ter elasticidade. Eu tenho dificuldade de botar e tirar a sapatilha, tá? Porque apesar de eu soltar o boa, eu abro aqui, mas ela ainda assim fica apertada para eu colocar o pé. A outra sapatilha que eu tinha da Specialized, esse pontozinho aqui do boa, ele soltava e facilitava bem essa abertura aqui. Então isso é um ponto negativo, essa sapatilha ela não solta. Então assim, eu afrouxo boa, mas ainda assim fica difícil de botar e tirar a sapatilha. Só um detalhezinho, mas que no dia a dia às vezes é enjoado. Bom, a construção da sapatilha, eu vou falar num termo geral, primeiramente dessa parte de cima, é algo que eu acho que você deve se atentar sempre na hora de comprar uma sapatilha. Alguns pontos que você deve prestar atenção. O bico, tá? Porque o bico é uma parte que normalmente pega muito quando a gente vai empurrar a bicicleta, subir pedra, subir barranco, enfim, tá caminhando, você está sempre pegando a partezinha do bico, tá? Então se você não tiver uma proteção boa aqui, você vai perder a sapatilha fácil, rápido, tá? Então às vezes você faz um investimento grande numa sapatilha e acaba perdendo se você não tiver essa proteção, tá? A maioria das sapatilhas tem 2 parafusos aqui embaixo. Tá? Esses parafusos são justamente para proteger, ou seja, é um metal para proteger, e você ainda pode pôr 2 taquinhos, igual de chuteira de futebol, né? Só para vocês entenderem, mas são taquinhos específicos para sapatilha de ciclismo, que você aumenta esse cravo, isso vai ajudar você a empurrar, principalmente nas regiões de terra, e vai ajudar nessa proteção da sua sapatilha, ou seja, para ela durar mais. Eu aconselho, você vê que o meu que era pretinho já está prateado, ou seja, já é desgaste. Eu vou falar de desgaste de sapatilha também, então prestar bastante atenção nisso. A parte de trás também pega bastante, principalmente se você for descer escada ou se você for descer morro abaixo empurrando. Essa parte de trás ela também pega bastante, então olha a proteção dessa parte traseira também. E lateral, né? As laterais sempre pegam, e aí você tem que olhar 2 coisas. Se você tem uma lateral muito rígida, isso vai implicar no seu conforto. Então o que eu achei legal nessa sapatilha da Fizik é que a lateral dela ela tem uma proteção, então a gente vê uma proteção aqui de couro e tal,
que é diferente do couro da sapatilha, mas ele é macio. Então eu tenho conforto e tenho proteção da sapatilha. Já quando a gente chega no bico da sapatilha, ele é extremamente duro, tá? Para que, se você der uma topada numa pedra e tudo mais, você proteja o seu pé e também a sapatilha dure mais. A mesma coisa na sapatilha da Giro. A gente já vê uma proteção boa aqui no bico, tá? O mesmo esquema dos parafusos aqui, que você pode botar um taquinho, só que ela não tem proteção aqui na lateral, apenas o couro mesmo. Então assim, tem que tomar cuidado, porque senão você vai ralando isso aqui e você pode perder a sapatilha. Aqui atrás ela já é extremamente rígida, então assim, atende muito bem, o solado dela é bem grosso assim. Muito bacana essa sapatilha, tem uma construção muito pensada, muito interessante. Bom galera, ainda falando de parte externa, outro ponto que você deve olhar na sua sapatilha é a questão de ventilação, tá? Essa sapatilha ela foi construída para justamente você ter performance, então ela é uma sapatilha mais fechada aqui, mas toda ela tem alguns pontos de entrada de ar, tá? Aqui na palmilha principalmente e tudo mais. Eu achei que ela não ia ventilar. Olhando para ela, eu achei que essa sapatilha ela ia ser quente. Paguei minha língua, extremamente ventilada. Lá em Minas, a gente tem um pó, acho que vocês devem ter visto aí na prova do Avelar, Estrada Real. O pó entrava aqui, marcava a minha meia e marcava o meu pé. Só para vocês terem ideia de como realmente o sistema de ventilação aqui funcionava. Então quando eu tirava a sapatilha, a minha meia estava com os furinhos da sapatilha aqui todinho marcado com esse pó lá de Minas. E eu não senti incômodo nenhum, estava extremamente quente, tá? E assim, me surpreendeu muito essa sapatilha nesse ponto. Essa aqui eu já tinha testado, ela tem bastante tecido, tá? E aí eu já sabia que ela ia ser uma sapatilha ventilada. Aliás, um dos pontos que eu comentei muito sobre essa sapatilha é do conforto. Tá? Extremamente confortável. Essa sapatilha aqui é aquela que você pode ficar o dia inteiro com ela, que ela não vai te incomodar. Porém, como a gente tem muito tecido, muita coisa, ela se torna mais frágil. Tá? Então você tem que ter um cuidadozinho extra com essa sapatilha, mas são pontos a considerar, não quer dizer que uma seja pior ou melhor. Eu, no dia a dia, prefiro usar essa aqui, tá? É mais barata, é mais ventilada, é mais confortável, então eu prefiro usar essa aqui, tá? Para prova, principalmente prova onde eu preciso ter performance, eu já prefiro essa aqui, porque ela é construída para isso. É uma sapatilha um pouco mais leve que essa aqui, não é tanto, mas é assim, é uma sapatilha aerodinâmica, eles chamam de overcurve, que é justamente ela foi criada para abraçar o seu pé, para te dar esse conforto sem você ter muito material exposto. Ela é extremamente pensada, o solado dela é pensado para isso, para que você tenha uma boa passagem de ar, para que não fique agarrando lama, ou seja, uma série de coisas que ela foi construída com esse objetivo. Então, assim, para performance, é uma sapatilha que responde melhor, principalmente pela rigidez do solado também. Já que eu toquei no assunto, vamos falar um pouquinho do solado das sapatilhas. Dois solados extremamente diferentes, tá? Eu vou chamar bastante atenção nessa questão do solado, porque era o teste final, é o que faltava no teste dessa sapatilha aqui, e eu acho que é um ponto crucial que eu preciso comentar com vocês e que nem todo mundo presta atenção. Tá? Vou começar pela Giro. Solado emborrachado com nylon, tá? Então ela é uma estrutura de nylon nele todo com partes de borracha, tá? A gente vê os cravos mais densos, tá? Isso quer dizer que a sapatilha, na minha opinião, vai durar mais. Ela vai ser mais resistente na hora que você estiver empurrando, na hora que você estiver fazendo as coisas.
vai ser um solado muito mais resistente, tá? Então prestar bastante atenção nisso. Se vocês compararem aqui com o solado da Physic, são cravos mais finos, tá? Justamente por essa questão de entrada de ar, né? De passagem de ar, de não agarrar lama e tudo mais. Então eles fizeram dessa maneira, mas ele é mais frágil. Então se você for empurrar uma prova igual a gente empurrou bastante na última prova que a gente fez em Minas, vocês podem ver que só dessa prova aqui já destruiu bastante o solado da sapatilha. Tá? Então não é uma sapatilha para isso, é uma sapatilha para performance. Então, mais uma vez, se você procura uma sapatilha onde você tem certeza que você não vai ficar empurrando, você realmente vai ficar pedalando, excelente escolha. Se o seu tipo de pedal, ou seu nível, ou o tipo de prova que você vai correr, você sabe que você vai empurrar muito e tudo mais, procure uma sapatilha com solado mais resistente. Não quer dizer que uma seja melhor do que a outra, pelo contrário, essa aqui ela é melhor, mais cara e tudo mais. Só que se você for empurrar a bike com essa sapatilha aqui, você vai perder ela rápido, tá? Outra questão sobre solado, que isso define bastante a sapatilha, é a rigidez do solado. As sapatilhas mais topos de linha têm um solado em carbono, tá? As sapatilhas intermediárias, elas já têm um solado em nylon com borracha, como é o caso dessa aqui. Então o que isso vai interferir no seu pedal? O nylon com borracha ele vai ter mais flexibilidade, então a sapatilha que vai dobrar mais. Isso é bom ou ruim? Mais uma vez, depende do tipo de pedal. Como eu falei, ela é uma sapatilha que você fica o dia inteiro com ela no pé, sem te incomodar. Você faz pedais longos com elas, ela não vai te incomodar. Ou seja, conforto extremo. Mas na hora de pedalar, na hora de fazer força, você vai sentir ela dobrar um pouquinho. Falando de performance, teoricamente, como dizem os teóricos dos livros, você vai perder um pouquinho de potência quando você tiver essa flexão do solado da sapatilha. Ou seja, conforto, performance, tá? Solados diferentes. Essa sapatilha da Physic, ela tem um solado de nylon, só para vocês terem uma ideia, com pontos de carbono. Ou seja, no nylon você tem fibra de carbono aqui, ela não é totalmente em carbono. De acordo com eles, isso é por uma questão de peso e numa questão de conforto. Ou seja, eles procuraram oferecer uma sapatilha que fosse extremamente confortável. Normalmente as 100% carbono elas são mais duras, menos confortáveis, sem perder a rigidez que o carbono pode oferecer. Então eles botaram carbono nesse solado aqui, de forma que seu pé fique extremamente rígido, você não dobra essa sapatilha de jeito nenhum. Então você tem a performance com conforto. Essa é o objetivo da Physic nessa sapatilha aqui. Agora é o ponto que eu vou chamar assim muita atenção, tá? Isso me atrapalhou bastante na última prova. Eu não consegui, a prova só para vocês entenderem. A gente ficou mais ou menos 10 km num trecho onde tinha empurra-bike, tá? Então a gente empurrava a bicicleta, a gente subia as pedras pedalando, empurrava a bicicleta, montava na bicicleta, pedalava um pedaço, depois empurrava de novo, pedalava um pedaço, empurrava de novo. Então o que a gente faz? Normalmente, quando a gente está nesses trechos onde a gente empurra a bicicleta e pedala de novo, vou fazer um exemplo aqui para vocês entenderem, tá? Bike de speed, mas só para vocês entenderem. A gente empurra a bicicleta e monta em cima do selim, com ela andando, e depois a gente vai encaixar o pedal, tá? Ou seja, a gente termina o trecho que a gente está empurrando, pega uma velocidade, monta na bicicleta e depois encaixa o pedal, tá? Esse monta na bicicleta, a gente posiciona o pé no pedal e normalmente é com essa parte do meio. O que acontecia? Essa sapatilha aqui, que é X-Road, ou seja, ela tem uma estrutura
de sapatilha de estrada, ela é extremamente lisa aqui. Então o que acontecia com o meu pé quando eu botava ali? Escorregava e o pedal várias vezes vinha bater na minha canela, no meu joelho, ou seja, onde dava para bater ele batia. Então isso sim, aconteceu várias vezes até que chegou um momento que eu não aguentava mais. Então eu parei de empurrar a bicicleta e montar, comecei a clipar com calma para eu não ficar tomando porrada. E aí eu comecei a perder tempo, atrapalhar as pessoas. Aí eu deixava todo mundo passar para não atrapalhar ninguém. Enfim, essa sapatilha já tem uma estrutura aqui de borracha. Vocês podem ver que é feito para isso. Ou seja, se você não está clipado, você pode apoiar o seu pé aqui tranquilamente. Isso acontece muito também quando a gente está num trecho técnico e a gente assusta um pouquinho e dá uma desclipada no pé. Então, você provavelmente já desceu algum trecho desclipado, só com o pé apoiado ali. Não tente fazer isso com essa sapatilha, porque vai dar ruim, vai dar errado. Ela vai escorregar, ela não vai segurar. Então, assim, é uma sapatilha top de linha. Você tem que ter experiência suficiente para clipar e descer clipado com essa sapatilha. Se você desclipar e tentar apoiar o seu pé aqui, como eu tentei fazer, ela vai escorregar. Existem sapatilhas topo de linha com essa estrutura aqui de borracha ou algum tipo de nervura, enfim, alguma coisa que é feito para isso. Tá? Então preste atenção nessa questão na hora de você comprar uma sapatilha também. Mas uma vez, não é uma coisa ruim, não é uma coisa boa, não é uma melhor, não é uma pior. São características que você deve procurar na sapatilha de acordo com o seu pedal. O legal dessa sapatilha aqui também é que ela tem uma estruturazinha, não sei se é um silicone que tem aqui, então isso não deixa o seu pé mover aqui dentro. A língua dela é extremamente confortável, isso aqui é sensacional, então muito bem pensado isso aqui. Gostei bastante. Enfim, desde o primeiro pedal ela não me incomodou em nenhum momento. Como é uma sapatilha topo de linha, tá? Ela é extremamente seca. Tá? Ela tem pouco acolchoamento, apesar de ter um acolchoamento mínimo. Ela tem pouco acolchoamento. E eu vi que eles colocaram um acolchoamento aqui na palmilha. Tá? Então isso ajudou bastante na questão de conforto dela. Enfim, é uma sapatilha muito bem pensada. Mais uma vez aqui vocês podem ver a questão da ventilação também na palmilha. Gostei bastante, parabéns Fizik pela sapatilha. Muito satisfeito, obrigado mais uma vez a X-Mountain aí pelo presente. Espero ter ajudado vocês aí na escolha da sapatilha e no review da X3, sapatilha da Fizik, que eu achei sensacional. Mais uma vez, se você não é inscrito no canal, se inscreve. Se gostou, deixa aquele like. Se ficou alguma dúvida, coloca nos comentários que eu tento responder. Valeu, um abraço e até a próxima.